A paz do Senhor Jesus, você que está conectado conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, é a pastora Isabel e hoje o tema é muito importante para nós, porque o nosso Deus nos tem dado poder, Ele nos tem dado autoridade para pisar em serpente, em escorpiões e em toda a obra do maligno e nada, absolutamente nada nos fará mal algum. Eu quero te encorajar nessa noite a perder o medo e a tomar a coragem contigo, porque nessa noite o Senhor Deus nos tem capacitado para destruir literalmente todo espírito de pombagira, todo espírito maligno que se intitula como pombagira, como espírito de prostituição, de adultério, de encantamento e muito mais, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus que vai morar no céu, a Bíblia Sagrada não menciona em parte alguma pombagira, porém nós entendemos que ela está intrínseca na palavra de Deus. Nós temos chamado corriqueiramente de pombagira, mas nada mais é do que espírito maligno que atua por meio de pessoas para causar prostituição, adultério e destruir vida de pessoas. Aleluia. Abra a palavra de Deus no livro de Juízes, no seu capítulo 16, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Juízes 16: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as mãos, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Mulher do vale. Aleluia. Dalila. Meu Deus. Povo de Deus que vai morar no céu, como eu mencionei anteriormente, o espírito de pombagira atua de gerações em gerações. Ele atua em mulheres de faixa etárias diferenciadas. É um espírito que ele começa na tenra idade e vai embora. Não perde o reinado, ela atua até a morte. Eu quero te dizer que o espírito de pombagira, muitas das vezes, ele está presente na geração que antecede a sua. Ela faz uma curva para a tua geração. E quando ela chega até a tua geração, se ninguém parar ela, ela começa a atuar. Pastor Isabel, como é que a pombagira atua? Eu disse anteriormente que ela atua na geração anterior, vem até a tua geração, ou seja, desde que você é pequeno, ele começa a atuar e vai embora até os dias finais da morte da pessoa. O espírito de pombagira atua, preste atenção em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos assim entregar o maior conteúdo possível sobre esta entidade maligna, que se intitula como pombagira, normalmente conhecido com espírito de prostituição, adultério, e age muito frequentemente nas mulheres. Esse espírito atua em criança. Eu disse crianças. Ele não respeita ninguém. Atua em crianças, atua em adolescente, atua em pessoas na fase adulta e também na velhice. Eu vou te explicar. É necessário que você preste atenção em todas as faixas etárias que eu acabei de mencionar, porque esse espírito maligno não tem dor de ninguém. Ele atua de uma forma sorrateira e vai fazendo o seu estrago na arabaraçaia. Mas essa noite nós queremos expor para destruir. Pastor Isabel, você talvez pensava
você que está assistindo esse vídeo, que pombagira é apenas em jovens que estão com saias apertadas, blusas apertadas, unhas esticadas, batom indevidamente maquiada. Essas são aquelas muito mais expostas e mais visíveis, porém ela atua em criança. Eu vou falar rapidamente de como é que é a ação desse demônio, dessa entidade maligna em criança. Entenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a mãe, outrora, esteve sobre influência ou sobre possessão demoníaca do espírito de pombagira, espírito de prostituição, adultério, como nós temos visto que está escrito na Bíblia, se ela esteve sobre influência e ninguém combateu, lamento te dizer que esse espírito já garantiu o seu trono para a geração vindoura, o que quer dizer, o espírito de pombagira que outrora influenciava a mãe ou a avô e ninguém combateu, ele passa a influenciar a criança. Ele não está economizando tempo, ele já começa a treinar a criança. Como é que nós identificamos numa criança o espírito de pombagira? Nós vamos identificar na maneira como ela fala, na maneira como ela anda, na maneira do seu gingado e tudo mais. Nós conseguimos entender que aquela criança já está sendo influenciada por fora por esse espírito maligno. Então, você que é mãe, você que é pai, você que está na posição de autoridade, quando você identificar que há uma voz melosa, uma voz diferenciada, um olhar diferenciado, um gigado diferenciado, tá na hora de você começar a observar esse gigante. Entenda que quanto mais cedo for identificado, mais facilmente é extinguido da vida daquela pessoa e não poderá mais o influenciar para causar danos. Se você negligenciar, porque normalmente em igrejas nós temos nos atentado, temos esse costume de nos atentar para as pombagiras visíveis. Mas nós hoje, o Senhor nos tem levado na profundidade para te entregar esse conteúdo. Pombagira atua em criança de 2, de 3, de 4, de 5 anos. E você pode, como mãe, identificar e se colocar na posição de uma mulher guerreira para arrancar de vez esse espírito maligno da tua geração, da tua prole. Pastor Isabel, eu pensei que o espírito de pombagira só atuava em mulheres que já estavam na prostituição ou que estavam se deitando com vários homens. Engano teu. O diabo Satanás revolucionou. Ele antecipou. Você pensava também que somente os espíritos mirins, esquece isso. Os espíritos são grandes, são devastadores, vieram para destruir e não estão poupando ninguém, nem bebê, nem criança. Eles querem garantir que na próxima geração eles tenham o reinado. Atenta para a tua criança. E se você, mãe ou avô, e já identificou que a tua geração e você mesmo já esteve sob influência desse gigante, entra imediatamente em guerra para extinguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pombagira atua em criança. Abra o olho, esteja atento em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita ser enganado nem confundido, porque o diabo Satanás, ele é especialista em enganar. Pombagira, como eu disse, muito mais visível é nos jovens, nos adolescentes. Como é que nós observamos esse espírito maligno atuando nessa faixa etária? Do mesmo jeito, no modo como se veste, na maneira como fala, no gingado do andar, e na fase adulta ele opera bastante no olhar, no tom da voz, na maquiagem, nos adereços, no cabelo, tá? Com esses aparatos que eu trouxe para você, você facilmente consegue identificar esse espírito. Jovens que estão sempre com roupa devidamente apertadas, curtas, jovens que estão que têm, sabe, um manejo, uma fala diferenciada, uma fala suculenta, melosa, uma fala encantadora. É para você prestar atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a fala da tua jovem, da tua filha, que está na tenra idade, se apresentar com um melado, com uma atratividade fora do normal, está na hora de você entender se já está em ação um espírito maligno de pombagira.
tudo isso é para encantar o alvo, que pode ser um homem ou uma mulher, com agora, né, o cenário que nós temos de lesbianismo e tudo mais, também pode se enquadrar. Então você precisa se atentar a isso. E também atua em mulheres na faixa etária dos 20, 30, 40 em diante, e também atua nos velhos. Eu vou te explicar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você não venha a ser confundido. Atua em todas as faixas etárias. A pombagira não tem limite de idade para atuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós viemos desmascarar, hoje queremos expor, hoje queremos trazer ao de cima tudo aquilo que essa entidade maligna tem feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Atua dentro dos casamentos. Pombagira que não foi destruído na faixa etária inicial do ciclo de vida, nem na adolescência, você pensa que sai, ele continua dentro dos lares. Mulheres podem tomar casamento, podem estar bem no casamento, mas se não venceu aquele espírito vai trabalhar de todas as formas para poder arrancar essa mulher dentro do casamento. É tua responsabilidade, é nossa responsabilidade lutar de uma forma aguerrida para expelir, para manitar, para destruir o espírito de pombagira. Se você falar, pastor Isabel, eu não quero lutar, eu não quero destruir, lamento te informar que você querendo lutar ou não, esse espírito vai te destruir. O gigante que você não luta, que você não guerreia, que você não destrói, ele vai destruir você, ele vai destruir a tua geração. Se você tem misericórdia de destruir o espírito de pombagira, ela não tem pena de destruir toda a tua geração. O espírito de pombagira tem finalidades bem distintas, tem finalidades bem determinadas pelo inferno. E uma das finalidades do espírito de pombagira é acabar com você, é acabar com a tua geração, é acabar com o alvo que ela já predestinou. Pombagira não tem misericórdia de ninguém, precisa ser destruída. Nós vamos trabalhar hoje em 4 categorias de pombagira. Categorias de pombagira que atua em criança, pombagira que atua nos adolescentes, pombagira que atua na fase adulta e também nos idosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus que vai morar no céu. Tem gente que não gosta sequer de lutar com esses demônios. Pastor Isabel, tem como ter um evangelho mais brando, mais manso? Não tem como não. Deus disse para nós que Ele nos deu poder, nos outorgou poder para lutar contra esses espíritos. Você precisa lutar. A pombagira não sai por si só. A pombagira precisa ser enfrentada, precisa ser destruída em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você identificar a pombagira agindo na tua criança, na fase ainda infantil ou pré-adolescente, é tua responsabilidade procurar alguém da autoridade para poder destruir esse espírito. A destruição na fase tenra, como eu disse, na fase da infância, na fase da criancice, da meninice, é muito mais fácil destruir. Pega na sua filha, unge ela e vai orando até que aquele espírito saia, até que você veja que ela está com voz mais firme, com a voz menos melosa, ela está com um andar mais firme, com um estereótipo de uma criança mesmo, sem influência desse espírito. Se você não tiver experiência, procura um pastor, procura uma pastora hábil para poder te auxiliar. Entenda que quanto mais precoce for identificado, quanto mais precoce for extinguida, melhor é o resultado para essa criança no futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você identificar atitudes de pombagira em um adolescente, é tua responsabilidade entrar imediatamente com libertação. Entenda que se você cruzar os braços,
fingir que não está vendo. No inferno não existe fingimento, tá? Não adianta fingir que você não está vendo. Você precisa ser uma mulher, um homem corajoso, enxergar o que está acontecendo e entrar na luta imediatamente. Você fingindo ou não fingindo, negligenciando ou não, esse espírito vai acabar com você. Então, no adolescente, quando você identificar, imediatamente entra em oração, expulsando esse espírito. A palavra de Deus nos garante, no livro de Efésios 6:10 em diante, que nós temos que lutar com esse espírito. Entenda, por amor de Deus, o que precisa ficar claro para nós. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, contra as nossas irmãs. A nossa luta é contra os espíritos malignos. Entenda que o diabo Satanás tem deturpado essa informação para nós. Ele coloca em nós uma raiva, uma ira excessiva contra uma irmã ou um irmão que se encontra na prostituição ou no adultério ou em fornicação. Não é para nós termos fúria ou raiva do nosso irmão, mas é para que nós venhamos a nos posicionarmos para lutarmos contra o espírito. Tá? Não desenvolva a fúria contra o teu filho ou a tua filha que está nessa situação. Você precisa desenvolver a fúria contra o espírito maligno que está em atuação na vida deste adolescente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Eu tenho visto frequentemente em igrejas, diabo Satanás implantar discórdia, fúria, raiva contra o irmão e até dissensões entre os irmãos. Mas não é assim que Deus nos ordena. Nós amamos a todos, porém lutamos contra os espíritos. O Senhor tem convidado você e eu para nos posicionarmos na brecha e lutarmos contra esses espíritos em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus que vai morar no céu, você precisa lutar com autoridade. Não pode ficar acanhada, nem com medo, nem envergonhada. Você é mulher de autoridade, precisa se posicionar com autoridade dentro da tua casa. Ainda que a tua adolescente não tenha entendimento, você hoje está adquirindo conhecimento para poder lutar. Você vai ungir, você vai declarar com autoridade: todo espírito de pombagira, em nome do Senhor Jesus, sai! E você precisa guerrear constantemente. Até quando, pastor Isabel? Até você identificar que ela já não está mais se valendo de nenhum argumento de pombagira. Que ela já não tem mais jeito de pombagira, não tem mais gingado de pombagira, não tem mais voz melosa de pombagira, não tem mais todos esses atributos que pertencem à pombagira. Outro engano muito grande, frequento dentro da igreja, tem lutado com as coisas triviais, proibindo unhas, roupas apertadas e tudo mais. Igreja, entenda por amor de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e é nossa responsabilidade estarmos devidamente vestidos, ataviados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por muitos anos houve engano no meio evangélico, achando que colocando roupa comprida vai extinguir pombagira. Engano do diabo. Pombagira não tem medo de roupa comprida. Ademais, quando ela está oculta nas roupas longas, nas vestes de religiosos, mais ela cresce. Narabada saia. Isso não é incentivo para você pôr roupa curta. Isso é uma informação peculiar para te informar que vestes comprida ou curta não muda a pombagira. A pombagira, ela é arrancada, manietada e destruída por meio de autoridade, por meio de posicionamento, por meio de guerra. Você precisa guerrear no espírito para que essa influência maligna de pombagira não esteja em torno de você e nem na tua geração. Não adianta deixar de pentear o cabelo, escovar o cabelo. Não adianta esconder pombagira. Ela precisa ser enfrentada com autoridade
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pombagira também atua em idosos, como eu disse, e também na fase adulta. Nos idosos, como é que ela atua? Pastor Isabel, do mesmo jeito, a criança não tem acesso a um homem ainda e pombagira já está lá influenciando a criança. O idoso já está na fase mais crescida, né? Já está na fase, no estágio final, porém, a pombagira no idoso, que veio lá de trás, tá? Na fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta. Sabe o que acontece com essa pombagira que não foi arrancada lá? Quando se encontra dentro do corpo de um idoso, essa pombagira nós denominamos como pombagira rainha. Já é uma pombagira experiente, é uma pombagira forte, ela é uma pombagira que já tem um lugar definido. Pastor Isabel, como é que a pombagira no idoso atua? O idoso, sob influência desse espírito, na fase adulta, ela se torna uma pombagira mestre, uma pombagira rainha, pombagira que treina as pombagiras infantis, adolescentes e adulta. É uma pombagira que a sua voz, quando entra em contato com um jovem que está sob influência daquele espírito, imediatamente, por essa pombagira estar no idoso por muitos anos e não ter sido ou identificado ou manietado e destruído, é uma pombagira experiente. A pombagira no idoso, quando entra em contato com um adolescente ou com um adulto, ativa, potencializa aquele espírito naquela pessoa. Então eu quero te dizer que o ciclo de vida do espírito de pombagira é duradouro. Ele dura desde a nascença até a morte. A pombagira tem trabalho em todas as faixas etárias, em todos os estágios de vida do ser humano, até na fase de idoso. Pastor Isabel, pode alguém com 70 anos ter pombagira? Pode. Pode alguém com 80 anos ter pombagira? Pode. Então foi um engano muito grande achar que pombagira estava somente relacionado à prática de prostituição, adultério ou múltiplos relacionamentos. A pombagira tem diversidade de funções. Então, nos idosos, ele serve como mestre para treinar, para ativar, para instruir. Se uma pessoa que tem 80 ou 90 anos tem influência desse espírito, entrar em contato com um adolescente, a pombagira que está naquele adolescente automaticamente é potencializado e começa a crescer. E muitas das vezes, se aquele jovem já deixou esse espírito, mas por estar em contato com uma pombagira mestre, aqueles princípios voltam de novo. Por isso é que nós temos visto que muita gente, por um tempo, se desapega completamente desse espírito, mas daqui a pouco esse espírito volta de novo, porque teve alguma ativação. Então, pombagira tem funcionalidade na fase infantil, no pré-adolescente, no adolescente, na fase adulta e na fase de idosa também, na maior idade também. Existe uma espécie de pombagira dentro das igrejas que é muito difícil de identificar. É pombagira que está vestida com as vestes de religioso. É muito difícil de identificar. As mais fáceis, como eu disse no início e reitero mais uma vez, são aquelas que aparentemente já apresentam um estereótipo de pombagira. Já tem o cabelo do jeito, já tem o olhar do jeito, já tem as vestimentas do jeito. Elas já estão extremamente com estereotipo de pombagira. Aquelas são mais fáceis. As pombagiras religiosas são muito mais difíceis, mas eu creio que o Senhor Deus está abrindo os olhos do nosso entendimento e você vai identificar pombagira em qualquer esfera de atuação. Aonde elas atuam? Em todo lugar. Em casa, no supermercado, em academia, nas escolas, no trabalho, dentro da igreja. É isso mesmo. Pastor Isabel, dentro da igreja? Dentro da igreja. Hoje, o lugar favorito desse espírito é dentro da igreja. Eles entram com o intuito de se disfarçarem religioso, mas com o objetivo de destruir o pastor da igreja, de destruir o casamento dentro da igreja. Pombagira velha dentro da igreja faz um estrago gigantesco, porque como está no corpo de um
idoso, de alguém que já tem a maioridade, ninguém consegue, inclusive eu, se não for a misericórdia de Deus e a revelação de Todo-Poderoso, eu nunca teria acesso à pombagira que atua na maior idade. Dentro da igreja tem como objetivo destruir os casamentos, porque as pessoas maduras normalmente são atreladas à maturidade também familiar, e elas são pessoas que normalmente dentro das igrejas entram em aconselhamento para os casais, mas afinal de contas, quando ela está dentro desse corpo, é usado como um alvo muito grande na mão do diabo para destruir os casamentos dentro daquela igreja. É teu dever como filho de Deus se atentar para isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Isabel, eu preciso de mais atributo para poder entender como é que elas atuam e como é que elas funcionam, tá? A finalidade número 1 de pombagira é destruir a vida do alvo. Tem sempre um alvo a abater. Elas usam o seu poder de persuasão maligna, elas usam o poder do encantamento, também se valem da beleza para poder destruir lares, família e relacionamento. Diabo Satanás lhes tem outorgado esse papel e elas têm essa finalidade. Entenda que também tem se valido bastante da beleza. A pombagira, quando alguém está sob influência da pombagira, ela vai ostentar uma beleza fora do normal. Tem a beleza normal, a física que o Senhor Deus nos deu, mas quando uma mulher, seja ela criança, adolescente, adulta ou idoso, quando está sob influência desse espírito, tem um brilho e uma beleza extra que a pombagira proporciona. A pessoa pode estar acima do peso, mas se tiver sob influência de pombagira, a pombagira vai atribuir um brilho que quando a outra pessoa enxergar, vai ver beleza que mais ninguém vê. Pombagira é extremamente ligada ao setor de beleza. E trabalha bastante também com cabelo. O cabelo normal vai apresentar um brilho normal, mas quando o cabelo está sendo usado com os penteados, com os adereços de pombagira, ela coloca um brilho diferenciado. A pessoa que está sendo hipnotizada ou encantado vai ver naquele cabelo algo que mais ninguém está vendo. Então a pombagira tem uma beleza extra que muitas mulheres procuram para poder conseguir homens em mais diversas posições da sociedade. Mas tem um preço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa entender. Todo encantamento que um dia você usou, toda a beleza que a pombagira um dia te proporcionou para conseguir alguma coisa, você precisa se desfazer imediatamente. Pombagira atrai riquezas por meio da beleza. Pombagira atrai dinheiro por meio do seu poder de persuasão maligna. Ela se vale do poder de persuasão maligna para conseguir bens, para conseguir trabalho, para conseguir posições, para conseguir algum bem material e por ali em diante. Muita gente, quando está na fase de libertação, a pombagira tem voz e ela começa a falar: eu não vou sair da vida do A e do B e do C, porque ele ainda tem os meus adereços, tem os meus atributos, tem as minhas coisas, tem os meus bens. Entenda que tudo aquilo que você outrora conseguiu por meio de influência de pombagira, quando você tem conhecimento, tem ciência, que foi pombagira, que te influenciou, que te deu esse poder para você conseguir, como foi o caso de Dalila. Na visão natural, Dalila não tinha competências para poder ludibriar a Sansão e conseguir o que ela queria. Ela se valeu do poder da pombagira, que ela era uma mulher possessa, a pombagira habitava nela, além dela influenciar, além dela encantar, ela já vivia na prática de prostituições para conseguir dinheiro por meio desse espírito. E ela vai se valer
desse espírito para conseguir destruir Sansão em troca de meios financeiros que lhe foi proporcionado. A pombagira é extremamente interesseira. Ela trabalha por meio de dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E nunca se cansa. Pastor Isabel, quando você estiver em processo de libertação do espírito maligno de pombagira, você precisa entender que você vai ter perdas. Você vai perder todos os bens materiais que você conseguiu por meio de pombagira. Pastor Isabel, não tenho coragem de perder. Se você não tiver coragem de perder, a pombagira não vai sair de você. Porque não faz lógica você querer se ver livre desse espírito maligno e ainda estar com o carro, com o celular, com os bens materiais que essa pombagira te proporcionou. A libertação de pombagira, quando ela atinge a fase adulta, é muito mais difícil, porque já tem muitas conquistas materiais que foram conseguidas, conquistadas por meio da influência maligna desse espírito. O espírito de pombagira matou Sansão. O espírito de pombagira destrói, vai dizer o sábio Salomão. Fuja da pombagira. Homem, fuja desse espírito. Quando você entender que há uma voz que está te hipnotizando, aquela voz, quando está no celular, é uma voz diferenciada, não é apenas a voz humana, é uma voz humana, mas a voz do encantamento do espírito maligno. Fuja. A pombagira tem sempre um alvo a abater. A pombagira destrói. A pombagira leva à falência, a pombagira leva à pobreza, a pombagira leva à morte. Porque todo aquele que se coloca na posição de ostentar, bancar, patrocinar alguém que está sobre esse espírito, infelizmente vai ser levado à ruína, vai ser levado à miséria. Pombagira causa danos nefastos. Por amor de Deus, saia dela o quanto é tempo, em nome do Senhor Jesus. Não te alongues com esse espírito, não dialogue com esse espírito, porque esse espírito, ela também se vale da voz, se vale do poder da articulação para poder destruir. A língua de alguém que é possessa com pombagira é uma língua lisonjeia, uma língua maligna, é uma língua que quando abre a boca para poder articular, as suas palavras saem carregadas de poder maligno e de convencimento satânico. A pombagira destrói por meio da boca. Fuja da pombagira. Quem foge não é fraco, segundo a palavra de Deus. Jesus fugiu. José e Maria também fugiram. José fugiu da mulher de Potifar. Era uma mulher endemoniada, era uma mulher que estava possessa de pombagira e José fugiu. Fuja do espírito de pombagira. Se você está com esse espírito, por amor de Deus, a nossa orientação para você, busque a libertação. Senão esse espírito já estará se materializando na tua geração. E a tua família não merece isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja egoísta. Se livra do espírito de pombagira. Não adianta cruzar os braços. Esse espírito vai te matar. Não brinque com o espírito de pombagira. Sansão brincou, foi destruído. O projeto de Sansão foi abortado por conta do espírito de pombagira. Sansão foi encantado, foi influenciado por esse espírito e esse espírito acabou abortando o plano que Deus tinha para Sansão. Esse espírito vai te matar. Esse espírito destrói. Esse espírito contamina tudo que está ao seu redor. É um espírito maligno. O poder de persuasão dela fora do normal. O encantamento também. É um espírito que leva à ruína. Fuja do espírito de pombagira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto.
desse espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você merece viver na presença de Deus. Você merece ser coberto com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é melhor do que tudo que Pombagira te pode proporcionar. O Espírito Santo de Deus não traz danos. O Espírito Santo de Deus nos dá beleza interior que o mundo não pode experimentar. Você não precisa procurar beleza em Pombagira. Você não precisa do poder de persuasão maligno de Satanás para conseguir alguma coisa. O poder de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Seja destruída na tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, toda a influência, toda a possessão do espírito de Pombagira. Nossa oração é que você e a tua família e a tua descendência sejam livres por completo desse espírito maligno de prostituição, de adultério, de fornicação, de encantamento, essas entidades que trabalham junto com a Pombagira. Você é livre, você é liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha, procure por libertação. A libertação verdadeira só em Jesus Cristo. É assim que nós destruímos o espírito de Pombagira, por meio de autoridade concedida por Deus, por meio de sessões de libertação, por meio de autoridade que nos é outorgada por Deus para destruir esse espírito e expelir por completo da tua vida e da vida da tua descendência. Viva livre desse espírito em o nome do Senhor Jesus Cristo.